Movimentações das eleições aqui em São Paulo, durante um encontro com empresários, o deputado Guilherme Boulos fez críticas à privatização da Sabesp. A Beatriz Manfredini acompanhou de perto a agenda do pré-candidato e traz agora os detalhes para a gente. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, classificou a aprovação em primeiro turno da privatização da Sabesp na Câmara de Vereadores da cidade como muito grave. Para ele, a motivação da votação foi eleitoral. Ele também afirmou que faltou conversa com a população. Boulos garantiu que a bancada de oposição vai seguir trabalhando para obstruir a votação em segundo turno. Foi muito grave o que aconteceu na Câmara Municipal na quarta-feira. Muito grave. Muito grave porque, primeiro, sem discussão com a população, avisando um dia antes, sem ter esperado passar sequer pelas audiências públicas na Câmara. O prefeito está abrindo mão dos interesses da cidade em troca de um acordo eleitoral com o governador. Está entregando a água do povo de São Paulo, os interesses da cidade, para que ele tenha o apoio do governador do estado na eleição de outubro. O pré-candidato destacou a importância de dialogar com setores que seriam mais resistentes a ele e disse que a expectativa é ampliar cada vez mais o debate. Desde aqui, onde fomos chamados para uma consultoria, uma empresa que atua no mercado financeiro e que reúne vários empresários para discutir sobre os temas da cidade, vocês acompanharam, sobre mobilidade, sobre Cracolândia, sobre segurança urbana, sobre combate às desigualdades na cidade, ouvir os posicionamentos e poder dialogar de forma muito civilizada, nem sempre concordando, mas tendo honestidade no trato, tendo essa capacidade de diálogo e de troca, que é muito importante. O que eu deixei claro aqui é que quem quer governar uma cidade como São Paulo, e eu quero, não tem como representar apenas as suas visões próprias, o seu partido ou os partidos que estão com você. Tem que representar o conjunto da cidade. Depois da conversa com empresários, Boulos também participou nesta sexta-feira em São Paulo de um encontro com membros da União Nacional dos Estudantes. Cristiano Vilela, vamos falar um pouquinho então dessas movimentações eleitorais para as eleições que daqui a pouco estão chegando, né? Parece longe, mas passa rapidinho. Passa voando. Vamos começar por esse último tema que nós trouxemos, essa agenda de Boulos, falando sobre a privatização da Sabesp, que está avançando aqui na capital paulista, principalmente. Tivemos uma aprovação em primeiro turno na Câmara nessa semana e a gente percebe, até pelas manifestações que aconteceram durante a sessão, no plenário, que é uma discussão talvez até mais guiada pela ideologia do que propriamente pelas questões técnicas que envolvem a privatização, o processo de privatização. É um tema, obviamente, por ser marcado pela ideologia, que vai ser muito explorado pelos, por enquanto, pré-candidatos aqui à capital paulista, né? A prefeitura. Sem sombra de dúvida, é um tema que não tem como fugir a esse debate ideológico. Você vê pela fala do próprio pré-candidato Boulos que ele vai explorar muito isso. Agora, quando a gente analisa as falas que são colocadas, a gente vê que não existe elemento muito prático, muito concreto. A maioria dos posicionamentos que são colocados são todos focados no viés ideológico. O fato é que, quando se trata da privatização da Sabesp, por exemplo, é algo que vem sendo conduzido já desde o ano passado, desde o início do governo Tarcísio, e o governo Tarcísio, ele vem mantendo a mesma marcha. E um dos pontos necessários a essa concessão é a aprovação na Câmara Municipal. A própria oposição, inclusive, ingressou com medida judicial e não conseguiu paralisar essa votação. Por quê? Porque foram cumpridos os requisitos legais. Então, eu vejo que cabe à oposição se posicionar de forma enfática, mas a maioria, ela tem que prevalecer, e nesse caso a maioria foi no sentido favorável à privatização. E, Vilela, sobre o cenário como um todo, sobre o cenário eleitoral, como é que você está vendo as coisas, hein? A gente mostrou na reportagem anterior do Rodrigo Viga, o ministro Márcio França, que é do PSB, demonstrando muito otimismo com a pré-candidata do partido dele, Tabata Amaral. Não poderia ser diferente, né? Não era de se imaginar que o França viesse a público para dizer que não, acha que ela ainda vai encolher bastante. Ele disse exatamente o contrário, que espera que ela vá ainda subir nas pesquisas. Mas se justifica esse otimismo do ministro? Como é que você está vendo de forma geral o cenário até agora nesses 6 meses das eleições, Vilela?
Olha, Brown, descontados naturalmente esses exageros por conta das torcidas de cada lado, mas eu vejo que a análise é uma análise muito correta. Nós temos um cenário político que dificilmente vai fugir dessa lógica tripartite, tendo Boulos à esquerda, tendo Ricardo Nunes à direita e Tabata Amaral ao centro. Com isso, Tabata Amaral, à medida que é a candidata menos conhecida, ela tende a crescer ao longo do processo eleitoral e, de alguma forma, se aproximar um pouco mais dos demais. Agora, o que vai dizer o grau desse crescimento ou o grau de decréscimo de um dos dois candidatos, isso vai ser apenas o processo eleitoral que vai demonstrar. Existe, sim, uma tendência de que esses três nomes fiquem consolidados porque eles acabam representando todos os vieses envolvidos. O viés mais claramente à esquerda, claramente à direita e o viés daqueles que estão cansados dessa polarização.